pessoal. Bem-vindos à 11ª edição do APIX. Sempre com muito orgulho a gente apresenta esse evento. E hoje a gente vai ter um painel muito especial para falar sobre Open Finance. Teremos Banco Central, Associação Open Finance e também as instituições financeiras participantes desse ecossistema, compartilhando um pouquinho dos seus casos de uso. Vou apresentá-los e eles vão participar aqui com a gente no painel. Bom, quero apresentar primeiro a Bruna Santos, que é a Product Manager no Sicredi. Elcio Calef, CIO da Associação Open Finance Brasil. Letícia Novaes, Public Policy Senior Specialist no Nubank. E online teremos a participação do Matheus Halber, chefe de subunidade do Banco Central. Bom, pessoal, um prazer ter vocês aqui. Obrigada por aceitarem nosso convite. Qual é o objetivo aqui hoje, pessoal? A gente vai bater um papo sobre o ecossistema Open Finance, sobre monitoramento, os desafios que temos visto, cronograma regulatório, o que está acontecendo hoje, o que está no piloto de jornada otimizada, por exemplo, como estão os testes e, principalmente, casos de uso, como vocês podem aproveitar os benefícios que o Open Finance pode trazer. Bom, pessoal, antes da gente começar o nosso painel, não sei se todos participaram do Keynote e viram sobre o aplicativo do evento. Se não viram, nós temos o aplicativo do APIX, para que vocês possam ver a agenda do evento e também mandarem as suas perguntas. A expectativa é que a gente faça 1 hora de painel, e no finalzinho a gente vai poder ver as perguntas que vocês mandaram e aproveitar a presença deles aqui para a gente bater um papo. Bom, pessoal, eu quero começar falando um pouquinho sobre monitoramento e compliance. Acho que esse é um tema da vez que tem sido pauta constante nas instituições financeiras. É um ponto que preocupa bastante pela forma de acompanhamento, pelos processos que precisam ser implantados. Então, eu gostaria de ouvir de você, Elcio, e também de você, Matheus, como que as instituições podem se preparar para atender esses requisitos de monitoramento. Matheus, você quer começar, por favor? Posso começar. Bom dia. Vocês estão me escutando agora? Sim. Legal. Bom, acho que primeiro eu queria pedir desculpas por não ter conseguido estar presencialmente com vocês aí em São Paulo. Mas, enfim, espero que consiga atender aqui participando de forma remota. Queria começar agradecendo aqui a Sensidia pela organização do evento e pelo convite aqui ao Banco Central e cumprimentar também os meus colegas de painel aqui, então Elcio, Bruno, Letícia. Enfim, quanto a esse ponto do monitoramento, né, o que as instituições podem, como é que elas podem se preparar, né, para atender esses requisitos, eu acho que é importante destacar que elas precisam viver o ecossistema. Então, assim, quando eu digo viver o ecossistema, é acompanhar tudo que o Banco Central tem em termos de regulamentação, acompanhar as discussões nos GTs, né, participar de fato da comunidade Open Finance que foi criada, né, desde o início do projeto. A gente percebe que as instituições elas se conversam bastante, né, principalmente os times técnicos se conversam bastante. Então eu acho que isso tudo ajuda com que as instituições entendam o que está sendo exigido delas, entenda todos os cronogramas, o que tem de publicação, né, a ser feita, o que tem de problema no ecossistema, eventualmente. Então, eu acho que isso tudo é muito importante para que elas consigam se preparar para, de fato, atender aos requisitos ali que são exigidos pela regulamentação do Banco Central e pela documentação também da estrutura de governança. E aí eu acho que deixo até o Elcio poder comentar um pouco melhor do ponto de vista mais técnico. Primeiro, bom dia a todos. Agradeço aqui a Natália e a Sensidia pelo convite. O Open Finance, esse ano, completando 6 anos de história, e a Sensidia participa dele desde o princípio conosco. Muito obrigado pela parceria. E eu queria começar a falar de monitoramento, mas colocá-lo não só no prisma
compliance e regulatória. Eu queria colocar num prisma um pouco mais de visão estratégica para os participantes. E eu queria dividir essa visão estratégica em 3 dimensões. A primeira dimensão é qualidade da informação. Todo o monitoramento do Open Finance parte de um princípio de que as informações serão trafegadas com qualidade, consistência, coerência, no tempo certo. Então, desde o CDO, os donos dos sistemas produtos, o pessoal que está cuidando dos gateways e da borda, todos têm que estar envolvidos na agenda de monitoramento e na agenda de qualidade da informação. A segunda dimensão que eu queria posicionar o monitoramento é de governança operacional. Não é uma pessoa que é responsável pelo monitoramento, é o processo da instituição participante que é responsável pelo monitoramento. É a capacidade dela observar, a capacidade dela tratar, a capacidade dela reagir, a capacidade dela se comunicar com os outros participantes e com a associação Open Finance. Então, não é somente de dados, mas resiliência e capacidade organizacional de atacar o monitoramento. E a terceira coisa é colocar nos sistemas executivos de controle de processos. O monitoramento tem que estar parte do time do board executivo, do time de compliance, do time de auditoria. Então, somando essas 3 grandes dimensões, eu creio que os participantes aqui vão endereçar o tema de monitoramento de uma forma muito mais fluida, diminuindo todo o custo de observabilidade interno, a recorrência operacional e a diminuição de taxa de defeitos. Mas para que serve o monitoramento? Hoje a gente fala de um ecossistema, o maior e mais bem-sucedido ecossistema distribuído no mundo inteiro de Open Finance ou de qualquer outra analogia, sem nenhum ente centralizador, onde as conexões acontecem de ponta a ponta. A gente está falando de escala, a gente está falando de bilhões de chamadas por mês. Um ecossistema que tem este nível de escala tem muita coisa que precisa ser observada. E o monitoramento vem nesse sentido, garantir confiança. O monitoramento é a camada de confiança. Quando os investidores e todo mundo quer criar casos de negócio, colocar dinheiro no Open Finance, colocando serviços para a sociedade, ele precisa dessa premissa atendida, que a camada de infraestrutura que o Open Finance é uma camada confiável, previsível e resiliente. Perfeito, Elcio, obrigada. Vocês querem complementar com alguma visão da instituição financeira sobre o valor estratégico que esse monitoramento pode trazer e contribuir para o dia a dia de vocês? Acho que eu posso começar. Primeiramente, queria dar bom dia, agradecer principalmente o convite da Sensidia e também a presença aqui dos colegas. É um prazer dividir o painel com vocês. E fico feliz pelo convite, porque o Open Finance é um tema completamente estratégico hoje na atuação do Nubank. Então, a gente realmente acredita no potencial dessa solução para desburocratizar a vida do cidadão hoje no sistema financeiro. Acho que, especificamente em relação ao monitoramento, ele tem um papel muito importante hoje no Open Finance, e o Nubank acredita que o monitoramento é importante, de um lado, para garantir que as instituições consigam extrair o valor real do Open Finance, então transformar o compartilhamento de dados e os casos de uso em entrega de valor real para o cliente. A gente fala muito que o cliente tem certa dificuldade para entender do que se trata o Open Finance, quais são os benefícios, e quando a gente tem um ecossistema com as instituições performando bem, com altas taxas de conversão, a gente consegue converter esses consentimentos em valor real. Mas, do ponto de vista das instituições, a gente entende que o monitoramento é muito importante para que os times regulatórios consigam focar, investir a maior parte do tempo nos casos de uso. Então, acho que um princípio hoje no Nubank é que a gente consiga realmente automatizar o máximo possível a governança. A gente tem esse processo de automatização internalizado na instituição, e a gente nota já, acho que desde a estruturação da associação,
A gente vê avanços importantes na frente de monitoramento, né, tentando, por exemplo, como pautas de eliminação de reportes que não são automatizados, enfim, outros processos que às vezes apresentam uma burocracia, e a associação tem feito um avanço importante nesse sentido. A gente entende que tem espaço para ainda mais avanço, mas acho que esse é o futuro do Open Finance que a gente enxerga quando a gente pensa em monitoramento. Primeiramente, bom dia. Agradecer a Natália, a Sensídia pelo convite, também aos colegas participantes. Falando aqui, né, como instituição do Sicredi, a gente vê que o monitoramento de compliance ele deixou de ser uma obrigação regulatória. Ele passou a ter um papel estratégico porque ele ajuda a reduzir riscos, prevenir fraudes, aumentar a confiança nas jornadas digitais e dar mais segurança e escala para a expansão do Open Finance. Então, hoje, esse é um dos princípios que a gente prioriza dentro do Sicredi. E o que a gente também vê hoje nas instituições é um movimento muito forte de automação, monitoramento em tempo real, uso estratégico dos dados, que eu acho que, querendo ou não, o Open Finance, o coração do Open Finance é dados, e uma maior integração entre as áreas de negócio, risco, compliance e tecnologia. Não, perfeito. E do ponto de vista de plataformas que suportam esse monitoramento hoje no ecossistema, o que vocês diriam para novos entrantes? Temos o motor de qualidade de dados, o MQD, o PCM, a plataforma de coleta de métricas. Então, quais devem ser as principais prioridades dos novos entrantes do ecossistema do Open Finance quando a gente fala de plataformas de monitoramento? Bom, acho que a primeira coisa é organizar a sua observabilidade interna. Antes de falar de plataforma, acho que todo participante precisa organizar toda a sua observabilidade, controlar a sua jornada digital de ponta a ponta. Esse, para mim, é o baseline que precisa ser bem feito dentro da sua casa. Porque as plataformas que estão aqui no perímetro central se alimentam desse baseline. Então, hoje, o core business do monitoramento do Open Finance é a plataforma de coleta de métricas, como a Natália falou. Mas ela só funciona se esse baseline dentro dos participantes forem bem feitos e o trabalho de processamento desses dados do lado da associação também for bem feito. Então, se tiver que direcionar uma prioridade estratégica, priorizem a sua observabilidade de ponta a ponta, a organização das suas informações, não só as informações que são trafegadas na API, mas as informações técnicas que são geradas a partir das jornadas digitais que o cliente trafega no seu canal, da relação com os outros participantes, que isso vai fluir para a plataforma, e aqui a gente tem que, como a Letícia falou, tem que ter todo o cuidado e zelo para processar essas informações e gerar a visão correta para a tomada de decisão executiva. Perfeito. Matheus, você gostaria de complementar com a visão do regulador? Claro. Eu, até voltando um pouco na pergunta anterior da questão da visão estratégica em relação ao monitoramento, eu entendo que a gente, quando colocou o manual de monitoramento no ar, né, ouvimos muitas reclamações. A gente já vinha ouvindo muita reclamação das instituições de que a performance não estava boa no ecossistema e que tinham dificuldade de implementar casos de uso e tudo mais. Aí você coloca o monitoramento e você passa a ouvir reclamação de que está muito difícil, de que estão gastando muito dinheiro para monitorar, enfim. Então, assim, a gente nunca está numa situação muito confortável, então a gente está sempre ouvindo algum tipo de reclamação, né? E aí eu acho que é importante destacar que o monitoramento, assim, é muito mais caro para as instituições ter que ter todo o custo de implementação do Open Finance sem ter um ecossistema que esteja funcionando bem, né? Então, é muito melhor a gente investir recurso em construir um bom processo de monitoramento, né, para que a gente consiga ter um ecossistema que passe a performar muito bem, né, e a gente está chegando nesse ponto agora, e aí sim as instituições, como até a Letícia colocou, passem a focar mais em questão de caso de uso,
né, e não se preocupar tanto com uma baixa performance de uma ou de outra instituição, né, ou do ecossistema como um todo. E aí essa questão das plataformas, elas são talvez a peça-chave aqui para que o monitoramento funcione. Então a gente precisa ter elas funcionando bem, a gente precisa ter as instituições enviando os dados corretos ali, a gente precisa ter uma atuação boa também dos sistemas da estrutura de governança, né, que está recepcionando esses dados, né, está construindo os painéis para que as instituições consigam enxergar como é que está sendo a visão delas, porque aí cabe destacar também que para que a gente consiga calcular vários dos itens monitorados, eu dependo não apenas da visão de uma das instituições, eu preciso da visão de ambas. Então, no caso de dados, tanto de uma receptora quanto de uma transmissora. Então, é importante destacar esses pontos, tá? Perfeito, Matheus, obrigada. Bom, vamos falar de jornadas que nós temos hoje. Entrando no tema da jornada otimizada, estamos vivendo a fase do teste em produção, que vai até junho. Acho que a gente também pode explicar um pouquinho o que é a jornada otimizada, a junção tanto do compartilhamento de dados e também de pagamentos, para que a gente tenha acesso a informações como o saldo da conta em tempo real. Mas, claro, eu vou deixar vocês também explicarem nas palavras de vocês os conceitos dessas jornadas. O que seria isso, né? E quais são as principais oportunidades que a JO, como a gente chama, né, Jornada Otimizada, pode trazer? Eu vou começar com o Matheus e aí a gente passa a palavra para os outros participantes aqui. Essa pergunta é bem boa, tá, Natália? De fato, acho que tem, às vezes, alguma dificuldade de compreensão exata, né, sobre o que é, de fato, a jornada otimizada. Então, algo que a gente veio se deparando, né, ao longo do tempo, na construção dos produtos, principalmente agora que a gente começa a enxergar cada vez mais uma integração entre dados e pagamentos, né, entre dados e serviços, na verdade, dentro do Open Finance, até considerando a portabilidade de crédito também como um outro serviço, né? Então, a gente percebe que, para o cliente, muitas vezes, passar por todas as jornadas do Open Finance tem algum custo ali para ele, tá? Então, a ideia é que, com a jornada otimizada, era evitar com que o cliente precisasse passar por muitas jornadas. Então, a gente está começando com um escopo mais simplificado aqui, tá? Então, é uma jornada que é otimizada no sentido de que o cliente ele vai, numa mesma jornada, poder dar um consentimento para pagamentos, tá? E aqui focando em 2 produtos específicos, que é a jornada sem redirecionamento ou transferências inteligentes, e para um consentimento de dados, tá? E aí dados aqui num escopo limitado nesse momento, né? Então a gente está falando de limite e de saldo disponível. Então aliar justamente um consentimento de pagamentos com um consentimento específico de dados, lembrando que o consentimento de dados ele é secundário, né? Então o consentimento primário na jornada otimizada é o de pagamentos e o consentimento de dados ele vem como um consentimento secundário, inclusive o cliente pode revogar apenas o consentimento de dados e continuar com seu consentimento de pagamentos. No caso, como o consentimento de pagamentos é o consentimento primário, se ele revogar o consentimento de pagamentos, também cai o consentimento de dados dentro do fluxo da jornada otimizada. E é uma jornada que está, no momento, em fase de testes, né? Então, a gente já tem algumas instituições ali atuando, seja como iniciadoras ou receptoras de dados, né? Lembrando que agora que as duas coisas estão alinhadas, né? Ou como transmissoras e detentoras de conta, né? Então, a gente tem esses 2 cenários aqui, essas 2 pontas aqui atuando e fazendo já os testes. Então, já temos diversas pessoas aqui testando, né? Eu sou um dos testadores e consigo já adiantar que o fluxo ficou bem legal. Então, os casos de uso ficam muito bons,
E aí, olhando aqui exatamente para o caso de uso, para o valor que está sendo gerado ali, para o produto que vai estar disponível para a população em geral, em breve, né, é justamente que você, quando for poder fazer uma iniciação de pagamento, você vai conseguir enxergar o saldo da conta que vai ser iniciada. Então, muitas vezes a gente se deparava hoje com uma fricção em que você tentava fazer uma iniciação e você não sabia quanto tinha lá. E a gente percebia que um dos erros muito grandes que estava ocorrendo na jornada era saldo insuficiente. E não é um saldo insuficiente que o cliente está querendo fazer um pagamento pelo qual ele não tem dinheiro mesmo, né? É porque a conta que ele selecionou não tinha dinheiro naquele momento. Então, muitas vezes tinha essa confusão e aí a jornada otimizada vem para resolver esse problema. Perfeito. Alguém quer complementar? Eu vou só pegar e colocar uma dimensão técnica na jornada otimizada e uma dimensão de experiência do cliente. Na dimensão técnica, não existe nenhuma nova API que foi implementada pelo participante. 0 APIs. É simplesmente uma orquestração de experiência do cliente para entregar para o cliente uma jornada digital e casos de uso mais fluidos. No passado se falava de super app do Open Finance. O super app nada que é uma capacidade que os participantes terão de orquestrar os serviços que estão nessa infraestrutura invisível que é o Open Finance. Então, a jornada otimizada é a primeira que usa 2 serviços numa mesma jornada integrada. É a habilitação da capacidade de orquestrar serviços entre empresas de diferentes portes, de diferentes atividades, para implementar casos de usos de diferentes naturezas, seja para pessoa natural e seja para pessoa física. Jurídica. Eu ia comentar que eu vejo a jornada otimizada como uma oportunidade de tornar o Open Finance o mais natural no dia a dia do cliente. Porque quando reduzimos fricção, aumentamos a confiança, adesão e recorrência das jornadas. E isso abre espaço para novos modelos de negócio, experiências mais fluidas, casos de usos mais relevantes, porque, no fim, não é apenas a jornada estar em produção ou funcional. O cliente ele precisa sentir a confiança, ele precisa entender o benefício e querer refazer novamente a jornada. E também eu vejo uma oportunidade das empresas começarem a olhar o Open Finance sob a ótica de negócio e relacionamento, não apenas na perspectiva de regulatório ou compliance. Se eu puder complementar, acho que pensando em oportunidade, e acho que o Matheus comentou muito bem, a gente hoje no Nubank vê a jornada otimizada como uma decisão muito acertada do ecossistema, pensando no futuro de Open Finance, onde o cliente consiga integrar a conta dele de uma só vez ao Open Finance. Então, naturalmente, hoje o escopo ele é focado em saldo, né, até para facilitar ali os casos de uso de pagamento, evitar erros, e acho que isso é super importante. Inclusive, acho que existe diversos clientes assim que sempre, às vezes ficava um pouco confuso no sentido de, mas eu já dei o consentimento de dados e agora eu quero fazer o pagamento, não vai dar certo, ou dei o consentimento de pagamentos, mas por conta da ausência dos dados, esse caso de uso não está funcionando. Então, acho que a jornada otimizada vem muito para solucionar esse problema, mas pensando até numa visão de futuro, acho que quanto mais simples o Open Finance, melhor para o cliente, naturalmente garantindo sempre transparência e segurança, mas acho que pode ser um primeiro passo para um caminho em que o cliente consiga simplesmente conectar a conta dele e gerir ali a vida dele financeira de uma forma simplificada. E como a experiência fica fantástica, né? Como melhora a vida desse cliente final que vai usar o Open Finance, fica super fluida a experiência. Por favor, Elcio. É só para comentar a segunda parte da sua pergunta e falar de piloto, né? Que eu acho que estava aqui e a gente está nesse momento no primeiro terço do piloto. E para quem não está no contexto, o piloto é quando a gente testa o produto em condições de mercado, o mercado interagindo com o produto, entre eles, com público reduzido, geralmente beta testers, geralmente público interno. A gente está nessa primeira semana, a gente já vê conversões de pagamento, a gente já vê jornadas, mas ainda temos um desafio ainda para escalar. Ainda temos mais 2/3 desse piloto para chegar na excelência operacional antes de liberar esse produto para o mar aberto.
Acho que esse é um ponto do piloto que acho que é importante, o que ele significa, né? É o nosso compromisso de entregar um produto cada vez mais resiliente quando ele for para mar aberto. E se eu pudesse dividir até um pouquinho de um sonho, pegando da Letícia, é conectar de uma vez a conta sem redirecionamento. Aí eu vou cair dura aqui de felicidade. E deve resumir o sonho de muita gente que está aqui na plateia também, né, participando do ecossistema. E esses testes, né, o que já trouxe de aprendizado, tanto no processo como na forma de vocês aplicarem isso no dia a dia? Eu acho que um dos pontos é que o Elcio acabou de comentar, que como a simplicidade e clareza, né, fazem diferença na conversão e na confiança do usuário. E outro aprendizado também que eu identifiquei que interoperabilidade não é só tecnologia, que existe um alinhamento, né, operacional e de experiência entre os participantes, né, que também fazem muita diferença para ganhar essa fluidez e essa eficiência operacional para, de fato, ter essa escalabilidade, né, futura, quando, de fato, a funcionalidade estiver em mar aberto. E no que tange, assim, a dúvida dos participantes sobre como implementar, vocês trocam muito? Vocês conversam sobre esses desafios de implementação? Quais são as principais dúvidas sobre a JO que têm surgido, que, inclusive, vocês já conseguem aplicar no processo de apresentar o piloto, apresentar as regras? Como tem sido a experiência? Talvez o Elcio consiga dar uma visão mais técnica. As instituições interagem bastante. Acho que hoje os participantes do Open Finance, para além de evento e das comunicações formais, existem grupos de WhatsApp. Então, é uma troca bem intensa, assim, para compartilhamento mesmo de experiência, aprendizado, dúvida. E em relação à jornada otimizada, eu imagino que as principais dúvidas sejam relacionadas ao escopo, né? Ainda existe uma dúvida de que tipo de dado está contemplado, é o saldo, eu consigo acessar o limite do cheque especial. Então, acho que esse seria um dos principais pontos. E aí, especificamente em relação ao piloto, acho que o Matheus comentou bem que o Banco Central está sempre fazendo ajustes, né, para tentar melhorar a parte do monitoramento, a parte do piloto. E agora, com o piloto da jornada otimizada, a gente tem tido aprendizados também em relação a como garantir testes eficazes, eficientes, para que quando o go live do produto aconteça, a gente esteja com um produto maduro o suficiente para ir ao mercado. E aí acho que a jornada otimizada tem gerado esse aprendizado também. Perfeito. Até para o Matheus, né, Matheus, aqui na plateia do Apix, nós temos pessoas de outros países, inclusive, que estão começando a sua jornada de implementação do Open Finance. Então, escutar sobre essas interações entre as instituições, que até mesmo podem concorrer, né, no business, mas estão ali na jornada do Open Finance implementando, tem muita troca de como fazer, de dificuldades que vocês têm enfrentado, isso tem sido muito bacana. Matheus, se quiser comentar, por favor, fica à vontade. Claro, e acho que é exatamente o ponto que eu comentei na minha fala inicial sobre essa comunidade Open Finance que se criou, tá? Por mais que as instituições estejam competindo entre elas, mas todo mundo tem as suas dificuldades na implementação, todo mundo tem suas dúvidas. Então, os times técnicos realmente eles se conversam bastante, eles se ajudam. Então, isso é algo que é muito importante, que tanto para o Open Finance quanto para o Pix, né? Então, essa comunidade, ela perpassa ambos os ecossistemas aqui, né? E a gente percebe, de fato, os times técnicos das instituições participantes, né? Se ajudando. E aí, acho que a gente tinha comentado sobre dúvidas, né? Que podem ter surgido, e uma das dúvidas que a gente percebe é justamente, para participar da jornada otimizada, eu preciso estar na fase de dados do Open Finance? E a resposta é que sim, né? Então, para o teste em produção, especificamente para esse momento do teste, a gente não criou essa obrigação, né? Então, tem instituições que hoje não estão formalmente na fase de dados, que estão participando dos testes, justamente por ser uma fase de testes, mas assim que você vai para o mar aberto, todo mundo tem que vai disponibilizar a jornada otimizada, vai ter que participar, né, da fase de dados também, não só ali da parte de pagamentos. E aí, olhando para outros participantes, outras pessoas que estão aí hoje no evento, né, de outros países, algo que a gente sempre coloca quando a gente tem conversas com outras jurisdições, com reguladores de outras jurisdições, é a importância do monitoramento desde o início.
tá, do projeto. Então, é algo que a gente entende como uma lição aprendida. A gente não tinha esse monitoramento desde o início, a gente foi desenvolvendo ele ao longo do processo aqui. Então, a gente sempre que fala com outra jurisdição, a gente fala, tente pensar já no monitoramento, em métricas, em processos, em ferramentas, desde o princípio, porque a gente foi evoluindo gradualmente aqui, né? Começamos ali em 2021 com as primeiras implementações, vendo um monte de problema acontecendo, fomos desenvolvendo políticas de testes, né, de conformidade, percebemos que esses testes não cobriam tudo, tivemos que desenvolver a ferramenta de validação em produção, percebemos que ela também ajudava, mas também não cobria tudo, e aí a gente foi vendo que precisava fazer um período de teste em produção antes dos Go Lives, justamente para que a gente tivesse, na data do Go Live, um produto funcional, né? Porque a gente, por um tempo, não tinha esse padrão dentro do Open Finance. A gente chegava em datas de Go Live e o produto nem sempre estava funcional. Então, a gente teve que evoluir bastante, né? Tanto em termos de processo quanto em termos de ferramenta ao longo desse período de implementação, para que a gente chegasse no patamar que a gente está hoje, né? Em que a gente tem, de fato, 2 a 3 meses de testes em produção. Depois que as instituições tiveram que fazer a implementação, então, elas concluem a implementação, a gente faz o período de teste em produção e aí só depois vem o Go Live com um produto muito mais estável e maduro. Perfeito, Matheus, obrigada. E além de pensar no monitoramento como um dos primeiros pontos importantes na implementação de uma jornada Open, o que a gente tem falado muito é sobre qual é a estratégia, quais são os casos de uso que você, instituição financeira, dado o seu contexto e o seu ecossistema, o seu público-alvo de clientes finais, de associados, no caso de cooperativas, podem abranger. Então, eu quero entrar agora na questão de casos de uso e pedir para que vocês compartilhem o que vocês estão fazendo dentro de casa. Não, maravilha, acho que eu posso começar. Hoje o Nubank tem mais de 20 milhões de clientes integrados ao Open Finance, dividido ali em 33 milhões de consentimentos. E o Open Finance ele está embutido na tela principal do aplicativo do Nubank, então isso gera um engajamento, um uso intenso do Open Finance realmente pelos clientes. E acho que em total a gente tem mais de 18 casos de usos implementados. Nem todos eles são óbvios para o cliente, na verdade acho que a maioria o cliente sequer sabe que está usando Open Finance, mas tem algum tipo de inteligência baseada em Open Finance. Acho que só para destacar os principais, em termos de números, o principal acho que ainda é a agregação de dados e de cartão de crédito, porque é um caso de uso que permite que o cliente consiga visualizar toda a vida financeira dele, o saldo em outras instituições, e o Nubank tem avançado também para aprimorar essa solução com foco em cartão de crédito, em fatura, que a gente entende que existe uma oportunidade ali de inclusão, organização financeira, e até de redução do endividamento do cliente a partir do momento que ele sabe aonde ele está investindo o dinheiro dele, ou se tem, por exemplo, uma autorização ali para um débito de alguma assinatura de stream que ele nem lembra que está lá e está sendo debitada. Mas, além disso, a gente tem um caso de uso muito interessante, que eu gosto sempre de citar, pensando em educação financeira, que é o alerta de cheque especial. É basicamente um aviso para o cliente quando alguma das contas que ele conectou ali ao Open Finance no Nubank entra no vermelho. Então, a gente não só avisa o cliente que essa conta está no vermelho, que ele está pagando um juros mais caro, mas a gente também avisa se ele tiver o saldo sobrando em outra conta, para que ele possa cobrir imediatamente esse saldo e deixar de pagar juros. Então, acho que esse caso de uso, ele exemplifica muito assim, como transformar o dado que está lá disponível em uma ação concreta, a solução de uma dor concreta na vida do cliente. Em termos de impacto, esse caso de uso ele já impactou mais de 5 milhões de clientes e gerou uma economia de aproximadamente 22 milhões de reais. Então, acho que quando a gente pensa nisso de uma forma exponencial, né, ampliada para outros casos de uso, a gente realmente percebe aqui o valor que o Open Finance consegue gerar na vida do cliente, muito na linha de garantir que ele tenha visibilidade e controle na vida financeira dele. Para além desses alertas inteligentes em relação à vida financeira do cliente, acho que tem um caso de uso relacionado a pagamento.
até aproveitando que a gente estava falando sobre jornada otimizada, a gente chama de one click, né? E lá na página, no aplicativo do Nubank, é chamado de depositar. Nada mais é do que a possibilidade do cliente trazer dinheiro de outras contas de uma instituição imediatamente para a conta do Nubank, sem precisar sair do aplicativo, né? Então, acho que a gente fala muito sobre simplificar a jornada do cliente, e esse caso de uso, ele mostra realmente o seu valor. Quando a gente olha para os números, nos últimos 12 meses foram mais de 6 bilhões de reais movimentados só com base nesse caso de uso. Então, os clientes trouxeram mais de 6 bilhões para o cliente, para o Nubank, e em média isso dá, acho que 500 milhões de reais por mês, distribuído em várias instituições. Então, eu acho que, tentando resumir aqui os principais casos de uso, seriam esses, e, obviamente, a gente tem muitos outros em andamento, né? Acho que a gente tem uma expectativa grande aqui em relação ao Open Finance, e a gente acredita que esse é só o começo de todo o potencial que o ecossistema tem. Muito bacana. Posso trazer aqui alguns, mas a gente tem um, né, que é o trazer meu histórico financeiro no processo final da abertura de conta. Então, quando o associado ele fez a abertura de conta, ele está aguardando a sua aprovação, a gente convida ele de uma maneira simples e objetiva, ele trazer esse histórico financeiro. Claro que de uma maneira não tão complexa, porque, querendo ou não, ele já fez todo o processo de abertura de conta. Então, uma vez que ele traz esse histórico financeiro, a gente já inicia o relacionamento com esse associado, já ofertando produtos e serviços de acordo com a sua necessidade real. Então, esse é um caso de uso que a gente tem e tem trago bastante benefícios. Praticamente 50% das contas já nascem trazendo esse compartilhamento de dados. Outro caso de uso, que é um contexto bastante de cooperativa, que a gente fala que é a integralização de cota capital. Então, quando o associado ele ainda está um prospect, ele está fazendo abertura de conta, para ele, de fato, ter a liberação da conta para transacionar dentro do Sicredi, ele precisa fazer um aporte. Esse aporte faz com que ele se associe dentro daquela cooperativa. Cada cooperativa, de acordo com o seu estatuto, ela tem um valor de aporte. Então, no passado, se detinha apenas de 3 modalidades. Ele copiava uma chave Pix que gerava de uma forma aleatória, ele ia até a outra instituição e fazia o aporte de acordo com o valor, seja do valor do aporte, ou então um valor a mais. Também tinha ali a opção dele fazer por via TED, ou então ele ia até a agência e com valor espécie e solicitar a ativação da integralização. Então, com isso, a gente viu uma oportunidade de conectar a iniciação de pagamentos, na qual a gente já traz o valor daquela cooperativa, que a gente já tem o número da cooperativa e da conta, então a gente já traz o valor embutido, claro que a gente dá autonomia para ele trazer um valor a mais, e a partir disso ele seleciona a instituição e ele dá a autorização daquele consentimento. Imediatamente, né, como é um Pix imediato, a integralização é ativada de uma forma imediata. O que a gente identificou que esses prospects que se tornaram associados, eles trouxeram um valor acima do aporte esperado ali, de acordo com o estatuto da cooperativa. Então, hoje é a segunda modalidade mais utilizada para fazer o aporte via integralização de cota capital através da iniciação do Open Finance. A terceira que a gente identificou foi através ali do compartilhamento de dados. Então, os associados que compartilharam os dados com a finalidade de investimentos. Então, a gente viu que esses associados detêm um valor muito alto, né, de poupança em outras instituições. Então, por que não trazer esses associados para aumentar esse recurso dentro do Sicredi, aumentar a principalidade e, claro, que uma vez ele trazendo, ele está contribuindo para o fund do agro e, claro, que o associado também recebe a distribuição da sobra. Então, também, a gente elencou a iniciação de pagamentos dentro do fluxo da poupança e a gente já conseguiu movimentar alguns milhões de reais. E, ano passado, né, a gente teve ali a entrega regulatória do Pix automático e, no Sicredi, o time do Pix ele desenvolveu a API Pix
Então, com isso, do time do Open Finance, a gente pensou, por que não desenvolver algo voltado para o Pix automático, utilizando a infraestrutura do Open Finance? Então, ali no Sicredi, a gente tem, né, o público do PJ, desde o E1 até o E5, sendo que a API Pix é para o público grande, que tem RIPs, que deseja, de fato, fazer as integrações. Então, foi uma oportunidade que a gente desenvolveu o Pix automático dentro do Internet Banking, usando a infraestrutura do Open Finance, mas voltada para o público E1 e E2, aquele que fatura até 3 milhões de reais, na qual aquele associado que não deseja fazer uma integração via API Pix, que não tem um RP, mas que, de fato, deseja fazer a automatização de seus pagamentos. Então, com isso, a gente passou a ofertar uma experiência totalmente fluida, simples, e acaba que essa funcionalidade ela tem abrangido os associados de diversos segmentos dentro do Sicredi, desde a Associação da Polícia Militar, desde clube, academias, natação, até instituições religiosas. Então, é um caso de uso que eu sou da Squad de Pagamentos, então, eu fiz a criação desse produto, então, é muito gratificante ter desenvolvido esse produto e, de fato, ter visto que ele tem gerado valor para dentro da organização. A gente também tem o organizador financeiro, o PF, como a Letícia comentou, na qual ali o associado traz o compartilhamento de dados, ele vê já o seu histórico financeiro, seu saldo, e com isso também a gente elencou a iniciação de pagamentos. Uma vez ele vendo saldo, a gente estimula ele trazer o recurso da outra instituição para aumentar o saldo dentro do Sicredi e manter a principalidade conosco. Uau! Muito bacana, bastante coisa acontecendo. Você quer falar? Não, é só colocar a gente está falando de era agêntica, né? O Keynote falou de era agêntica, da gente agora, as pessoas terem os seus agentes, as empresas terem os seus agentes. O Open Finance hoje, através dos participantes, está pronto para agentes. Ele tem contexto, ele tem guardrails, ele tem governança. Então, o Open Finance do Brasil, ele é agent ready. Muito bom. Bom, pessoal, e os casos de uso que vocês trouxeram, alguns já estão direcionados para o público PJ, que nas conversas que eu tenho tido é uma das dores de instituições cujo público-alvo é o PJ. O que a gente pode fazer para atender este público através do Open Finance, que eu acredito que ainda existe uma crença muito grande entre as instituições de que isso é algo para a Natália, isso é algo para a Letícia, isso é algo para a Bruna, para o Elcio, para o Matheus. Mas para atender as empresas, tanto na visão da associação como do Banco Central, e os casos de uso que vocês trouxeram, o que vocês imaginam que pode ser um caso de uso estratégico? Não sei se o pessoal vai comentar do ponto de vista da associação, mas acho que pensando em estratégia e principalmente nas evoluções que a gente precisa ainda dentro do Open Finance focado no público PJ, o Nubank tem o entendimento de que é realmente uma agenda com muito valor, mas que talvez esse ano seja um ano de evolução no sentido de simplificar ainda a jornada desse PJ. A gente sabe que o fluxo de autorização ali, principalmente quando tem mais de um sócio, ele ainda é complexo, né? Apresenta várias camadas de autorização. E antes, na verdade não antes, mas para que a gente consiga escalar casos de uso focado em PJ, acho que essa base de simplificação da jornada dessas instituições precisa avançar. É um ano que a gente já tem discutido bastante isso nos grupos de trabalho, a própria governança colocou esse tema como uma prioridade, e acho que o foco agora é a gente conseguir, de fato, colocar um plano de ação para, a partir daqui 6 meses, a partir do ano que vem, de fato, colher os frutos dessas melhorias focadas em PJ. Vou pegar da parte da associação, o público PJ, ele é o alvo, como a Letícia falou. Então, a gente está dividindo em 3 grandes eixos o ataque para tentar aumentar a adesão do público PJ. E são diferentes necessidades para diferentes públicos, que eu acho que esse é o principal ponto. O público de MEIs, micro e pequenas empresas, que não tem essa barreira, essa complexidade societária que a Letícia falou,
Cara, o uso dele aqui, ele é praticamente o uso cotidiano e se mistura muito com o uso da pessoa física. A gente tem que pensar aqui em elementos, estruturas e capacidades para habilitar essas coisas cotidianas. Um exemplo, todo mês ele tem duas coisas principalmente que ele precisa fazer. Mandar o extrato para o contador e pagar tributos, pagar contas, além de pegar as receitas e despesas. Como é que a gente habilita essas capacidades? E hoje já existem empresas de contadores e participantes que conectam o contador na conta do seu cliente. Então, vamos pensar no final do dia, na necessidade daquele público de determinada maneira. Para empresas de sociedade mais complexa, a outra agenda é tentar simplificar, dar transparência e dar controle para que a gente entenda o que está acontecendo naquela jornada para diminuir a fricção e aumentar a taxa de conversão, que hoje não é boa, está em torno de 40%. A cada 100 empresas de complexidade mais alta de sociedade, somente 40 conseguem, nas últimas safras aqui, conectar as contas, e ainda com um pouco de esforço, porque existe um sistema de poderes e alçadas que é diferente em cada companhia. A gente precisa endereçar e encarar esse problema de frente, dando transparência, deixar essa caixa muito mais controlável, amigável à experiência para que todos enxerguem onde a pendência, a aprovação está parada. E a gente está colocando um outro arcabouço de integração técnica aqui, que a gente chama de fluxo CIBA. Hoje, quando você precisa conectar a conta, você conecta a conta de um app para o outro, é uma jornada que não é típica. Hoje, quando você vai fazer uma compra de alimentação, uma compra no marketplace, alguma coisa, nunca você precisa sair do app principal para fazer a tua jornada final. No Open Finance, ela tem uma jornada meio atípica. Por isso, meu sonho sem redirecionamento. E o CIBA é o começo desse sonho, porque eu vou conseguir conectar as contas sem precisar fazer o cliente sair de um app para o outro. E vou ter mais transparência nas alçadas e nos poderes necessários para aprovação. Então, acho que é dessa maneira que a gente vai começar a encarar e desenhar o futuro do Open Finance para PJ. Mas eu queria falar que já existem produtos que a própria infraestrutura entrega, Pix automático, transferências inteligentes, empresas já estão se beneficiando disso para a agenda de cobrança, recebimentos, para a agenda de cash balance, que é muito importante para a empresa e principalmente grandes empresas. Então, além de continuar evoluindo as partes de infraestrutura, as empresas já estão usando os produtos existentes para entrarem nos seus processos e otimizarem suas contas e seu modelo de trabalho e modelo de negócio. Perfeito. Nós trabalhamos com uma grande plataforma de pagamentos que atende o Uber. Então, usuários vão poder fazer o pagamento via Pix por biometria, a famosa JSR, a partir do trilho do Open Finance. Então, existem casos de uso acontecendo e a gente tem disseminado essa visão para os participantes que estão entrando ou para aqueles que ainda estão na jornada regulatória, olhando para quais são os casos de uso que pretendem implementar. Bom, vamos falar sobre portabilidade de crédito? Quais têm sido os principais desafios de tração? E que oportunidades vocês veem que a portabilidade pode trazer? Matheus. Nós não estamos te ouvindo. Deixa eu só checar se você está no mudo. Fale mais uma vez, por favor. Oi, estão me escutando agora? Agora sim. Legal. Como eu comentei até no início, né, a gente começou, né, no Open Finance com compartilhamento de dados e depois com compartilhamento de serviços da iniciação de transação de pagamento, né? E agora, mais recentemente, a gente adicionou um segundo serviço ao Open Finance, que é justamente a portabilidade de crédito. E a gente vem Então, começamos pelo crédito pessoal, aqui sem consignação, né, para depois evoluir para outras modalidades. E um primeiro ponto que a gente detectou, pelo menos nesse momento, a gente está ainda, apesar de a fase de testes em produção oficial já ter passado, a gente percebeu que houve um baixo engajamento das instituições, né?
em relação a esse produto. Então, a gente, até hoje, só tem uma instituição atuando como proponente, né, e outras instituições ali, né, como credoras originais. E a gente, de fato, enxerga um espaço para crescimento aqui muito grande, né? A gente, hoje, no Brasil, a gente basicamente tem portabilidade de crédito consignado, né? Então, 99% é tudo consignado. E a gente enxerga um espaço para crescimento em outras modalidades de crédito, como o crédito pessoal sem consignação, até considerando a diferença de margem que tem das instituições. Então, você vê uma diferença muito grande, né, entre a taxa de juros praticada entre as instituições. Então, tem um espaço muito grande para crescimento desse produto, né? E aí a gente percebe que desenvolvendo essa jornada no Open Finance, tendo uma jornada mais amigável ali para o cliente, tudo digital, ele compartilha previamente os dados dele, diminui a quantidade de erros que podem ocorrer, né, no processo de portabilidade. Hoje, no processo normal de portabilidade fora do Open Finance, muitos erros vêm por conta de divergência de dados, né? Então, tendo esse compartilhamento ocorrendo previamente via Open Finance, a gente consegue diminui bastante esse tipo de erro, né, que hoje é característico da portabilidade fora do Open Finance, e aí trazer de fato a população entender melhor o que é aquele produto, ter uma jornada melhor para ela, ter acessível ali no aplicativo, né, e aí a gente começar a ver de fato a portabilidade de crédito passar a funcionar em outras linhas também, que não só o consignado. Então, é muito do que a gente tem enxergado aqui dentro das discussões que estão ocorrendo, né, no ecossistema. Tá? Bacana. Alguém quer comentar? Obrigada, Matheus. Eu acho que, muito na linha do que o Matheus comentou, acho que a portabilidade de crédito ela é um avanço assim, sem precedentes no Open Finance, sob duas perspectivas. Acho que, de um lado, mostra o quanto o Open Finance ele é dinâmico e ele não precisa parar no compartilhamento de dados ou na frente de pagamentos. A gente está falando agora do cliente poder visualizar a vida financeira dele, comparar, mas se ele quiser migrar também o serviço para uma outra instituição que oferte condições melhores. E assim, acho que esse é só mais um exemplo. A gente tem outras oportunidades de usar essa infraestrutura do Open Finance. Mas acho que, além disso, a portabilidade de crédito, ela também é um exemplo de como a gente pode descentralizar o sistema financeiro e permitir que as instituições se integrem diretamente, né? Hoje, o modelo de portabilidade de crédito, né, que até então está vigente, ele depende exclusivamente de um intermediário. Isso gera custo, gera tempo, aumenta a burocracia, aumenta o tempo que o cliente precisa esperar para compartilhar as informações dele, para ter uma portabilidade aprovada. E quando a gente conecta as duas instituições, tira intermediários do meio, você consegue tornar o processo mais rápido e mais barato. E acho que, num momento em que tanto se fala sobre endividamento da população, a portabilidade de crédito ela realmente abre margem para a gente conseguir reduzir as taxas de juros e reduzir também o spread bancário. Então, acho que é uma agenda que ainda está no início. Acho que tem uma oportunidade enorme aqui para avançar para outras modalidades de crédito consignado e, por que não, outras, né, portabilidade de crédito relacionada a cartão de crédito. Mas é um passo muito importante. Acho que tem que ser reconhecido realmente esse movimento, essa decisão do ecossistema. Acho que, só complementando, todo mundo está ciente e está em toda a comunicação, mídia, etc., do endividamento das pessoas hoje que está muito alto. A gente está vendo programas federais como o Desenrola participando, mas quando a gente olha para a portabilidade de crédito, a alavanca para a competição, para a redução do endividamento, para deixar na mão da própria pessoa da educação financeira. Imagina o app do Nubank, do Sicredi, que estão aqui. A hora que você carrega a tela, você consegue diminuir a sua parcela do próximo mês. Clique aqui, como se fosse um Pix. Porque isso, você tem que dar facilidade. A briga pelo cliente hoje é uma briga de relacionamento. Não é mais de barreira tecnológica, de barreira informacional, de acesso, de capilaridade de distribuição. É uma briga de quem cuida melhor do seu cliente. Perfeito. Obrigada, pessoal. Bom, Matheus, tem algum spoiler para a gente de cronograma futuro?
eu acho que o caminho está meio que dado, né, no sentido de que a gente continua evoluindo nos produtos que já foram implementados, né, então ainda tem muito espaço de evolução na questão do compartilhamento de dados. São APIs que elas estão já há alguns anos sem ter uma versão major, né, sem ter alterações mais profundas nelas, então eu acho que é algo que o ecossistema está sentindo falta, então pode ser, né, algo que venha a constar dos cronogramas futuros, mas olhando para novidades mesmo, eu acho que a gente vai continuar explorando em adicionar cada vez mais novos serviços dentro do Open Finance, né? Então, assim como a gente acabou de comentar sobre a portabilidade de crédito, a gente tem em mente já a portabilidade de salário, né, e portabilidade de investimento também, aí aqui em parceria com a CVM, né, então Banco Central e CVM atuando junto, para ver cada vez mais desses processos de portabilidade ocorrendo por meio do Open Finance, e aí aqui também com base num assunto que a gente já cobriu hoje, não apenas focado na visão de pessoa natural, mas também olhando para a pessoa jurídica, né, com esses diversos avanços que o Elcio, como o pessoal comentou, né, que estão em discussão no ecossistema, tanto em termos de facilitações que já ocorreram para empresas de sócio único, mas o que está em desenvolvimento agora para facilitar o consentimento de empresas de múltipla alçada. Então, a gente pretende evoluir, de fato, nessa parte de novos serviços aqui, né? E aí, de fato, tem toda também a questão de maturidade do ecossistema, do primeiro tópico que a gente começou aqui, né, no nosso painel, falando do monitoramento, garantir que a performance fique cada vez melhor, né? E cada vez mais simples, acho que pegando até uma fala da Letícia no início, cada vez que esse monitoramento seja algo mais automatizado, né, e que gere menos trabalho para as instituições, e aí acho que a gente vai conseguir ter um foco muito grande nas novas implementações e nos casos de uso. Perfeito, Matheus, obrigada. Pessoal, a gente está caminhando para o final do nosso painel. Temos algumas perguntas aqui da plateia e eu gostaria de começar com uma para a Bruna e para a Letícia, que são perguntas que eu escuto bastante também com relação a como vocês estão organizados dentro da instituição de vocês. Tiago, obrigada pela pergunta. Como é a topologia de atuação dos times Open Finance na instituição? Trata-se de um time centralizado de Open ou descentralizado, com pessoas focais de Open em várias frentes ou produtos? É uma dúvida bastante comum, inclusive de instituições financeiras que estão começando na jornada. Como se organizar, né? Bom, acho que do lado do Nubank é uma pergunta interessante, porque o Nubank, a cada 6 meses, a gente muda bastante as estruturas, faz teste, vai e volta. Então, a gente já passou por um modelo em que havia um time exclusivo dedicado ao Open Finance, numa linha vertical, e hoje a gente tem um modelo um pouco diferente, em que existe um time responsável por plataforma, que ele é responsável por fazer a conexão ali de todas as soluções do aplicativo, e embaixo desse time existe uma vertente aí sim tecnológica de engenharia e produtos focada em Open Finance, mas é um pouco mais mesclado e menos vertical do que já foi em um dia. E aí existe um time paralelo, regulatório, enfim, de Public Policy e Compliance, que é específico, dedicado à questão de Open Finance. No Sicredi, a gente está dentro de uma vertical, né, de soluções de crédito, e dentro dessa vertical a gente tem a área de soluções de Open Finance. E essa área ela é segmentada pelas fases, tanto da transmissora, receptora, pagamentos, também a gente tem organizador financeiro. Então, são times dedicados, né, que trabalham voltados para essas fases. Então, um deles, a gente tem a parceria com a Sensidia. Claro que a gente tem ali a horizontal de engenharia, que também nos apoia, o time de DevOps, o time de dados, mas dentro do Sicredi é um time dedicado. Perfeito, pessoal, obrigada por compartilharem. Pessoal, a gente ainda tem várias perguntas, mas a gente acabou com o nosso tempo aqui do painel. Então, eu quero agradecer demais aos participantes, foi uma conversa super bacana, dizer para vocês na plateia que a gente vai responder essas perguntas via aplicativo também, para que vocês não fiquem sem respostas, e que foi um prazer. Obrigada. Obrigada, pessoal.